Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, amém? Que neste momento possamos ter um instante de reflexão, de pregação da palavra de Deus, que possa ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de continuar o assunto do último culto, em que falamos a respeito de gratidão, sobre uma postura de gratidão, uma vida que combina adoração e gratidão num espírito grato a Deus, um entendimento de quão importante é tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fez, e que nós devemos demonstrar este contentamento com aquilo que Ele fez por nós, e ainda faz e ainda fará. Afinal de contas, a Bíblia nos garante que Ele é o nosso sustentador, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos guarda, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Nós estamos usando ali o Salmo 136, em que o salmista expressa a sua gratidão em um louvor ao Senhor. Eu gostaria que pudéssemos refletir nisso, continuando o texto, em nome de Jesus. Amém? Mas antes disso, eu gostaria de orar com você. Se fosse possível, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por este momento, que a Tua Palavra encontre em nosso coração, Pai, um lugar propício, preparado para Ti, para que possamos crescer em graça, em amor, possamos crescer, Senhor, em entendimento, Pai, de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, que possamos sair, Senhor, deste lugar nesta noite, com uma postura de gratidão a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, é um pouco diferente tudo isso que estamos fazendo, amém? Mas eu creio que vai ser bênção para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Então abra comigo lá no Salmo 136, irmãos. No último culto nós abordamos 4 primeiros versículos. Amém? E hoje nós vamos ler do verso 5 ao 9. Em nome de Jesus. Eu vou ler na nova versão transformadora. Amém? Eu gostaria que você acompanhasse comigo do verso 5 em diante. Talvez a tradução esteja um pouco diferente, mas o sentido do texto está implícito. Verso 5. Ele diz assim: Deem graças àquele que criou os céus com muita habilidade. Seu amor dura para sempre. Ou algumas traduções traduzem como sua misericórdia dura para sempre. Verso 6. Deem graça àquele que colocou a terra no meio das águas. Seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que fez as luzes celestes. Seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. E a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Amém? Bom, irmãos, no último culto nós abordamos essa temática de gratidão, falando a respeito do quão importante é que sejamos gratos pelo fato de Deus ser soberano e ser poderoso para fazer tudo o que Ele fez por nós, para ter o domínio de todas as coisas em Suas mãos, e isso nos traz estabilidade, paz e segurança. Hoje eu gostaria de abordar, irmãos, conforme o salmista nos ensina aqui, essa perspectiva de gratidão a Deus pelo fato dele ser o Criador, pelo fato dele ter criado todas as coisas, de ele ter feito tudo o que fez para o benefício do ser humano, para que ele pudesse viver, para que ele pudesse se reproduzir, se multiplicar na terra, e todos esses benefícios ele nos entregou como parte do seu amor que dura para sempre. Então, muitas vezes, irmãos, por causa do nosso distanciamento histórico para com a criação, né, o fato de que a criação aconteceu há muitos anos atrás, né, nesta realidade que Deus criou, muitas vezes para nós é difícil, irmãos, mantermos uma postura de gratidão a Deus pelo fato dele ser o nosso Criador.
Mas, para o salmista, como a gente acabou de ler aqui no Salmo 136, irmãos, esses também são motivos de graças a Deus. Porque nós, de forma alguma, existiríamos, irmãos, se não fosse pelo processo criativo de Deus. Nós não existiríamos se não fosse pelo fato de Deus criar todas as coisas. Afinal de contas, nada, irmãos, do que existe, existiria sem o ser criativo de Deus. Nada faria sentido na realidade, até porque, na verdade, não existiria realidade se não fosse Deus a criando, porque Ele antecede até mesmo o nada. Ele era antes de todas as coisas. O básico, irmãos, de que todo crente sabe sobre a criação, normalmente até um clichê falar, mas é de que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso significa que Deus compartilhou de si mesmo para com o homem, de um modo, irmãos, que não fez com os animais. Por exemplo, o ser humano, ele recebe da consciência de Deus, ele recebe dos atributos do caráter de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua beleza. O ser humano recebe atributos da personalidade de Deus, amém? De forma como Deus não fez isso com os animais. Como que está descrito ali no verso 5, deem graças àquele que criou os céus com muita habilidade. O termo aqui, habilidade ou entendimento, irmãos, significa basicamente a inteligência de Deus. O conhecimento ilimitado do Senhor Deus que fez todas as coisas. A sabedoria de Deus que foi a artesã do universo. Como Salomão nos ensina lá em Provérbios no capítulo 8. Deus compartilha tudo isso conosco, irmãos. Em doses, é claro, mas Ele comunica esses atributos com o ser humano, para que pudéssemos então ser a sua imagem e semelhança. É isso, irmãos, que nos torna racionais. É isso que nos diferencia dos animais. Nós temos senso, nós temos propósito, nós temos entendimento, nós temos uma capacidade de criar, nós temos uma capacidade de elaborar, de pensar, de agir conforme o Criador. Nós não agimos por instinto como os animais. Nós agimos porque Deus compartilhou de si mesmo para conosco. Deus, irmãos, nos fez seres pensantes. Amém? Deus nos fez seres capazes de pensar e Ele nos estimula ao conhecimento como algo que deve ser buscado, irmãos, com diligência. Afinal de contas, Deus abomina a ignorância e pretende que a gente substitua a ignorância por um conhecimento, pela sabedoria que vem do próprio Deus, que vem do alto ao nosso encontro, que é compartilhado conosco desde a criação e especialmente na nova criação, quando recebemos do Espírito Santo de Deus em nós. E Ele passa a habitar em nós e nós somos inundados pelo conhecimento, pela profundeza do nosso Deus, o Criador. Deus nos fez seres capazes de sermos criativos. O ser humano é perspicaz, irmãos, é curioso no bom sentido. O ser humano é capaz de aprender, é capaz de ensinar, de construir, de edificar, assim como Deus fez no processo da criação. É claro, irmãos, que nós temos esses atributos, essas capacidades em proporções menores, mas é de acordo, irmãos, com a devida importância que Deus deu à sua mais preciosa criação, o ser humano. Todas essas faculdades mentais e características, irmãos, nos tornam seres organizados. Nós somos propositivos, capazes de criar. É importante, claro, lembrar, irmãos, que o pecado manchou tudo isso. E, infelizmente, diminuiu essa capacidade que temos e que foi nos entregue por graça e amor do Senhor Deus. O pecado nos limita, nos limitou, de certa forma, como consequência, como punição, por termos desobedecidos e entrarmos em rebeldia para com Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que a partir da nova criação, quando temos um encontro com o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, nós
somos estimulados a pensar com a mente de Cristo em nós. Deixe aberto aí no Salmo 136, marque, melhor dizendo, e vá comigo lá para 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 16. Amém, irmãos? Tem um pouco de, quem sabe, de barulho em volta. Amém? Infelizmente não tem como controlar todas essas coisas. Amém? Mas creio que não vai vazar muito deste áudio aí no microfone. Mas se caso vazar um pouco, faz parte. Não tem como impedir que os animais que tem à volta aqui se manifestem. Afinal de contas, eles são criação também. Verso 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo nos ensina algo muito precioso, irmãos. Ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo em nós. Nós somos estimulados a este entendimento. A mente de Cristo. Cristo que é a palavra de Deus. Cristo que é o grande idealizador, o grande construtor de tudo aquilo que Deus fez lá no início, no princípio, lá na eternidade. A mente de Cristo está em nós. Veja que a pergunta de Paulo: pois quem conheceu a mente do Senhor para que um possa instruir? Essa pergunta ele mesmo responde na sequência do texto. Ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, nós podemos pensar a partir de Cristo, e Cristo é Deus em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Nós podemos pensar com esta mentalidade. Não só podemos, como somos estimulados a pensar com a mente de Cristo, a pensar nas coisas do alto. Cristo, como eu disse antes, irmãos, era a sabedoria de Deus para criar todas as coisas lá no início, irmãos, sem ter antes um modelo ou sem ter antes algo a que Deus pudesse se espelhar ou alguma ideia para que Deus pudesse imitar, copiar. Essa sabedoria que antecede até mesmo o nada, irmãos. Pois foi Deus que criou todas as coisas a partir do nada. Essa sabedoria que é anterior, irmãos, a qualquer coisa que pudesse ser usada como comparação ou modelo no momento da criação. O apóstolo Paulo nos garante: essa sabedoria, essa mente está em nós. Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Esse é um chamado, irmãos, a pensar como Salvador. Esse é um chamado a pensar como Deus pensa. Esse é um chamado precioso, irmãos, do qual nós devemos ser gratos. A mente que está por trás de toda a criação habita nos filhos de Deus. Volte comigo lá para o Salmo 136, irmãos, e que o salmista nos dá motivos pelos quais nós devemos ser gratos sobre a criação, pelos quais nós devemos agradecer a Deus por Ele ter feito tudo o que fez e da forma que fez. Veja no verso 6, ele diz assim: deem graças àquele que colocou a terra no meio das águas, o seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que colocou a terra no meio das águas. Assim como Deus havia criado a água, irmãos, para todos os seres aquáticos, o salmista aqui está louvando a Deus porque Ele criou também a parte seca. Também criou a terra seca, a parte seca da criação para o homem, para que o homem pudesse habitar. Foi do pó desta mesma terra seca, irmãos, que Ele usou como matéria-prima, por exemplo, para formar Adão. O homem é feito do pó da terra. E o homem vive e progride, o homem avança em terra, sem que as águas avancem sobre ele e o destrua, como aconteceu na ocasião do dilúvio. Pense que toda a porção seca, irmãos, em que nós habitamos, não é invadida pelas águas, porque Deus colocou limites.
para que não sejamos destruídos, para que tudo aquilo que a gente cria, para que tudo aquilo que a gente edifica e constrói em terra não fosse destruído pela invasão das águas. E veja que o salmista diz que o Senhor estendeu a terra sobre as águas, como na tradução que lemos aqui. O Senhor estendeu a terra sobre as águas, colocou a terra no meio das águas, para que de alguma forma, irmãos, a partir da terra, pudéssemos acessar as águas. Afinal de contas, nós precisamos delas para a sobrevivência também. Deus criou tudo muito bom. Sabe por que Ele faz desta forma, irmãos? Porque Ele é um Deus de provisão. Porque Ele é um Deus provedor. Ele proveu tudo, irmãos, o que era necessário para a sua criação crescer, se desenvolver e resistir. Deus é um Deus de provisão. Ele é o nosso provedor. Nós podemos usar este símbolo, irmãos. Nós podemos usar esse entendimento de forma simbólica e aprender com isso, irmãos. De forma espiritual, nós também já fomos apenas um amontoado de terra seca. Como diz o livro de Gênesis, lá Moisés descreve a criação, que no processo da criação a terra era sem forma e vazia. Mas Deus providenciou água. Deus providenciou as coisas. Deus criou todo o resto para que a terra deixasse ser sem forma e vazia. Nós já fomos uma terra sem forma e vazia. O nosso espírito estava morto, mas a palavra de Deus nos garante que Deus enviou o seu Filho ao mundo e providenciou, como Jesus Cristo mesmo diz àquela mulher que estava no poço. Ele diz: eu sou a água viva, quem beber da água que eu forneço, que eu providencio, jamais terá sede. Nós já fomos uma terra seca, hoje somos abundantes desta água viva e preciosa que vem da eternidade ao nosso encontro e que Deus providenciou e fez jorrar no coração do homem. Continue o texto comigo, irmãos. O salmista nos dá mais motivos pelos quais devemos ser gratos a respeito da criação. Ele diz no verso 7: deem graças àquele que fez as luzes celestes, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. E a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. O salmista está nos dizendo que nós devemos ser gratos, irmãos, porque Deus criou a luz, porque Deus nos iluminou, porque Deus criou astros, estrelas celestes que governam sobre o dia e sobre a noite e nos ilumina a realidade. Eu quero que você entenda essa mensagem também, irmãos, nessas duas perspectivas. No aspecto terreno, nós vemos o sol, vemos a lua e as estrelas, eles nos iluminam. Esses seres celestes que Deus criou e que governam as estações. Mas eu quero que você entenda isso também da perspectiva espiritual. Você foi iluminado por Deus. Você foi inundado com esta luz que irradia da eternidade. Nenhum de nós, irmãos, nós não paramos para pensar nisso. Nenhum de nós valoriza o fato de andar no claro. Nós só valorizamos a luz, nós só valorizamos a claridade quando, por exemplo, falta energia elétrica. Quando tem uma queda de energia, especialmente de noite, quando está mais escuro, quando falta luz ali, né, nós chamamos assim, quando a luz tem uma queda de energia, a gente fica ainda mais perplexo com aquela escuridão, porque parece que nós estamos sem senso de realidade. Parece que estamos desnorteados. Nenhum de nós, irmãos, valoriza da forma adequada o fato de termos essa luz, de sermos iluminados, de não andarmos no escuro. Ora, imagina se fosse tudo breu, irmãos. Imagina se a vida fosse uma escuridão completa, sem fim. Uma das 10 pragas do Egito, irmãos, foram as densas trevas, que é descrita lá no livro de Êxodo. O momento em que Deus está punindo o Egito para retirar o povo da escravidão, da opressão, debaixo do governo de Faraó. A Bíblia diz que
Faraó teve o seu coração endurecido pelo Senhor, e por causa da desobediência e rebeldia, por causa de toda a maldade de Faraó, Deus enviou pragas ao Egito, e uma delas foi a escuridão, trevas densas. Veja, irmãos, como Moisés ele descreve este acontecimento. Lá em Êxodo, no capítulo 10, abra comigo lá. Moisés faz uma descrição desta praga, uma das 10 que o Senhor enviou sobre o Egito. Êxodo capítulo 10. Vamos ler o verso 21. Veja como Moisés descreve, irmãos, este acontecimento. O verso 21 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas, havia luz, como de costume. Veja só, irmãos, essa descrição. Moisés diz que no momento dessa praga, havia escuridão, havia trevas tão densas que podiam ser apalpadas. Que descrição terrível, irmãos. Que descrição amedrontadora. Imagina estar vivenciando isso. Imagina estar vivenciando a ira de Deus, a punição de Deus contra a maldade, contra o pecado, contra a rebeldia, contra a desobediência. Moisés disse que as trevas eram tão densas que poderiam ser tocadas. Imagina, irmãos, ser tão escuro a esse ponto. Essa é uma descrição aqui de terror. É uma descrição de terror, irmãos, que Deus já havia rejeitado já no momento da criação, quando lá em Gênesis diz que havia trevas sobre a face do abismo. Na sequência do texto a Bíblia diz: Então Deus disse, haja luz. E quando a luz foi criada pela palavra de Deus, Moisés declara lá em Gênesis, escreve lá em Gênesis que Deus disse que a luz era boa. Deus viu, Deus contemplou que aquilo que ele tinha feito para vencer as trevas era muito bom. Deus valorizou a luz, irmãos. Deus valorizou a claridade, a iluminação que ele havia criado com a sua palavra. Por que nós não devemos dar graças a isso? Por que não agradecemos, irmãos? Por que não cantamos a respeito disso? Aliás, a luz, a claridade, a iluminação, ela é um benefício para o homem. Exclusivamente para o homem. Porque o salmista descreve, irmãos, no Salmo 139, algumas folhas aí para frente, acompanhem comigo, ele descreve no Salmo 139, irmãos, que as trevas não provocam, a escuridão não provoca o mesmo impacto negativo em Deus que provoca em nós. A luz, a claridade é um benefício para o homem. Leia no capítulo 139, no verso 11. Ele diz assim: Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Ele vai dizer o porquê. Para ti, a noite é tão clara como o dia. A escuridão e a luz são a mesma coisa, ele diz. Veja só, ele diz, irmãos, que nem se quiséssemos nos esconder de Deus, no lugar mais escuro possível, não conseguiríamos. Nem se quiséssemos. Porque o Senhor Deus enxerga na escuridão. O Senhor Deus enxerga nas trevas. Porque, como o salmista diz aqui, para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa. A ausência de iluminação para Deus não reflete em quem Ele é. Não tem impacto na sua essência. Deus não é afetado pela escuridão como nós somos. Porque a luz é um benefício para o homem. Deus enxerga até mesmo na escuridão, e dia e noite para Ele são a mesma coisa. Porque Ele é maior do que a luz e do que a escuridão.
Veja, irmãos, que na praga do Egito, lá, irmãos, na praga da escuridão, das trevas, Moisés escreve, irmãos, que aquele momento, que naquele acontecimento, ele diz ali no verso, acompanhe comigo, não sei se você voltou já para os Salmos, mas se você está em Êxodo 10 ainda, leia lá comigo, ele diz assim no verso 11, Moisés estendeu a mão em direção ao céu e uma escuridão profunda cobriu a terra por 3 dias. No verso 23, desculpa. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Veja, irmãos, que nesta praga descrita por Moisés, ele deixa algo aqui, irmãos, que nos serve de um aprendizado muito grande. As pessoas não podiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Primeiro, irmãos, o que Moisés está nos ensinando aqui, irmãos, que nós podemos aprender com isso, é que a escuridão, a ausência de luz, a ausência de iluminação afeta os nossos relacionamentos. Moisés está dizendo que as pessoas não podiam se ver, elas não podiam se enxergar, tamanha as trevas, a escuridão daquela praga que estava vindo sobre o Egito. Elas não podiam ver umas às outras. A escuridão afeta os nossos relacionamentos. Imagina, irmãos, a dificuldade de comunicação. Imagina a dificuldade de tratamento, sendo que não se vê ninguém. Sendo que não se pode contemplar o outro, não se pode enxergar, porque está em trevas. A ausência de luz afeta os nossos relacionamentos. Como eu disse, encare o que eu estou dizendo destas duas perspectivas. Nós estamos vendo uma punição de Deus ao Egito, uma punição literal, pragas literais que afetaram a realidade terrena, afetaram a vida daquelas pessoas naquele momento da história, mas encare também nesta perspectiva espiritual. Sem iluminação, os seus relacionamentos são afetados. Sem a iluminação do Deus que é luz no interior do homem, nós temos dificuldade em tratar uns com os outros. Como Moisés diz, as pessoas não podiam se ver, as pessoas não viam umas às outras. Veja, irmãos, que ele nos dá um segundo relato. Ele diz que, além de as pessoas não poderem ver umas às outras, por causa das trevas que poderiam ser apalpadas, ninguém saía do lugar. Essa é uma afirmação forte, irmãos. É uma descrição muito forte daquele acontecimento. Ninguém saía do lugar. A ausência de luz, irmãos, a ausência de iluminação afeta o nosso progresso. Afeta a nossa capacidade de progredir. Além de não se verem, irmãos, ninguém avançava, ninguém saía do lugar sem luz, ninguém pode ver, irmãos, o que se espera do futuro. A ausência de luz é falta de fé. Afinal de contas, a fé é descrita como crer em algo que não se vê, mas se espera. A iluminação do Senhor Jesus no nosso coração faz-nos crer, irmãos, naquilo que não podemos ver com os nossos olhos naturais. Mas nós progredimos, avançamos, crendo espiritualmente em algo que não se pode ver, mas se espera. Nós avançamos e cremos espiritualmente em um Deus que ilumina o nosso coração e nos faz voltar os nossos olhos espirituais, os olhos da nossa alma para o Salvador, que é a luz do mundo. Essa descrição de Moisés aqui, irmãos, é uma descrição de pessoas que estão estagnadas, não conseguem sair do lugar, estão com seus relacionamentos afetados, estão com a sua vida parada, com a sua vida estagnada, estão vivendo uma vida de retrocesso, não conseguem avançar porque não havia iluminação para dar o próximo passo. Você não caminha no escuro, meu irmão. Fé não é caminhar no escuro, fé é caminhar sobre a palavra de Deus que ilumina o coração do homem, como o próprio salmista diz. Essa fé que inunda os nossos corações ilumina a estrada da vida que nós estamos seguindo. Nós conseguimos avançar em direção ao alvo que é Cristo, porque estamos iluminados espiritualmente. Nós saímos do lugar, nós saímos de um lugar de trevas e passamos a um lugar de luz.
onde a glória de Deus brilha em nosso coração. Voltando lá para o Salmo 136, volte lá comigo, irmãos. O salmista faz duas declarações ali no verso 7, 8 e 9. Ele diz, na verdade, que Deus fez duas lâmpadas celestes, né? Deus ele fez as luminárias, né? As lâmpadas celestes, os seres celestiais que iluminam, que governam. Ele diz que o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governarem a noite. Deus fez essas duas lâmpadas para que pudéssemos ter iluminação na realidade terrena. Irmãos, nós não damos graça por esses benefícios, por essa criação. Muitas vezes nós encaramos o sol como um inimigo no verão, né? Como se ele fosse apenas uma bola de fogo que está lá no céu, que gera um calor que muitas vezes é insuportável. Nós não agradecemos a Deus pelo sol. Perceba uma coisa, o salmista não está nos dizendo que nós devemos adorar essas coisas. Nós adoramos o Criador, não a criação. Nós adoramos o Deus que fez essas coisas para o benefício do homem. Nós devemos ser gratos pelo que Ele fez. Não devemos nos prostrar ao sol, à lua, às estrelas, às árvores. Não devemos fazer isso. Isso é idolatria. Essa é uma visão limitada do ser de Deus. Nós adoramos o Deus vivo que é criador e sustentador de todas as coisas. Não é um Deus que fez o mundo, o universo e fez o globo girar e foi embora, deu corda no universo e desapareceu. Não, nós cremos num Deus que influencia e que sustenta e que domina e que governa sobre todas as coisas. Mas nós não agradecemos pelo que Ele fez muitas vezes. Não agradecemos pelo sol que ilumina, que traz calor. Para alguns, irmãos, a lua muitas vezes é retratada de forma até melancólica. Tem músicas que falam desta forma, não é? Por exemplo, a Joelma do Calypso descreve a lua como parte de uma traição. Como se a lua me traiu, ela canta. Né? Como se aquilo fosse melancólico, que entristece. Muitas vezes a gente olha para o céu e encara a lua apenas como uma bola gigante, enorme, branca, que a gente tenta tirar uma foto de vez em quando e é impossível, né? Tamanha a incapacidade das câmeras fotográficas. Mas pense, brincadeiras à parte, irmãos, essas duas luminárias, elas ditam tempo e estações. Além de iluminar, além de governar, como a palavra de Deus diz aqui sobre o dia e sobre a noite, elas ditam tempos, estações, progressos, plantio, colheita, crescimento, reprodução. Tudo isso, irmãos, afeta profundamente a minha e a sua vida. Se não existissem, o nosso problema, irmãos, de não conseguir entender e agradecer a Deus pelo fato de ser Criador, é porque nós não nos apegamos aos detalhes e Deus é extremamente detalhista. Tudo o que Ele fez tem um propósito, irmãos, até mesmo as coisas mais absurdas. Até mesmo as coisas, irmãos, mais pequenas, mais irrelevantes. Todo o processo da criação, irmãos, é fundamentado no conhecimento, na sabedoria de Deus e tem um propósito específico. E isso é incrível. É incrível. Entender e reconhecer a capacidade de Deus, irmãos, em criar coisas que funcionam. Coisas que nós não percebemos muitas vezes, ou não damos a devida atenção, mas que influenciam, irmãos, a vida terrena de tal forma, mas de tal forma, que Jesus, irmãos, ao fazer uma descrição dos eventos da grande tribulação, ele descreve assim, no verso 29 de Mateus capítulo 24, naquele famoso texto em que ele está narrando os últimos dias, os acontecimentos da sua volta, ele diz no verso 29, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja só,
essas manifestações cósmicas da ira de Deus descritas por Jesus, né, nesses eventos da tribulação. O sol, a lua e as estrelas são descritas aqui, irmãos, como perdendo a sua capacidade de benefício aos homens. E isso causa um grande problema. Faz parte da ira de Deus para com a terra naqueles dias, que acontecerá. Isaías nos faz uma descrição parecida também, irmãos. Isaías, no capítulo 13, verso 10, ele diz assim: o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. O profeta Amós, no capítulo 5, verso 18, diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor, uma referência à segunda vinda do Messias. Serão dias de trevas e não de luz. Em Atos nós temos uma descrição também parecida no capítulo 2, verso 20, em que está se falando também do dia do Senhor, desse momento da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 10, também faz afirmações parecidas. Ele diz: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Perceba, irmãos, que essas descrições de terror referentes à vinda do Senhor Jesus incluem coisas que Deus criou para o benefício do homem e que, por causa da ira de Deus sobre a terra e sobre a maldade e sobre os ímpios, aqueles que vivem em rebeldia e não se arrependem, serão retirados, serão destruídos, terão seus benefícios cortados, né? E terão que vivenciar coisas terríveis por causa da ira de Deus, que afetará essas coisas que Deus criou e que entregou o homem para benefício próprio. A importância desses dois governos, irmãos, o sol, a lua, como o salmista diz lá no Salmo 136, sobre o dia e sobre a noite, abrange muitas coisas, irmãos, além de apenas fazer luz. Por exemplo, como eu disse, a agricultura depende das estações, plantio, colheita, alimentação. Tudo isso afeta profundamente a nossa vida, irmãos, enquanto aqui nesta terra. Por que não dar graças a Deus, irmãos, por tudo isso? É uma pergunta. Esses governos, eles são tão importantes, irmãos, que eles serão afetados no dia da tribulação. E eles são tão importantes para a nossa vida aqui nessa terra, que eles serão substituídos pela luz da glória do próprio Deus no reino vindouro, na Nova Jerusalém. Tamanha a importância desses governos, desses seres celestiais que Deus criou, descrito por Jesus na ocasião da tribulação, como ele diz em Mateus 24, e como eu li aqui dos profetas em Atos, e o apóstolo Pedro descreve a importância desses elementos que Deus criou, irmãos, e que serão afetados no dia da ira de Deus, mas também que serão substituídos pela glória do próprio Deus no reino eterno. Pense comigo uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus, e que a palavra de Deus que ilumina o coração do homem. O salmista no Salmo 119 diz que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho, se aguardarmos no coração. É a palavra de Deus que nos ilumina. Nós aprendemos com isso e podemos usar esses símbolos, irmãos. Quem nos governa não é o sol e a lua. Quem nos governa é o Verbo de Deus. A palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que é descrita como a vida de Deus para os homens. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, é a luz dos homens, como João descreve no seu Evangelho. Ao se referir ao Senhor Jesus, ele diz: o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele foi nos entregue, ele encarnou, irmão. A palavra de Deus é a luz dos homens. O Senhor Jesus é a palavra de Deus. Afinal de contas, Jesus não disse ser a luz do mundo?
Ele fez essa declaração sobre si mesmo. O apóstolo João diz, irmãos, na sua carta que Deus é a luz. Deus é a luz. E nele não há trevas alguma. Agora, irmãos, o que nós precisamos aprender aqui, assim como Deus providenciou, irmãos, os elementos na criação, que, como eu disse, são elementos feitos para o benefício do homem enquanto vive nesta terra. Assim como Ele providenciou, irmãos, esses elementos, Ele também providenciou iluminação espiritual. Para que, como o texto diz, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que deposita fé e confiança no Senhor Jesus receba desta iluminação, saia do império das trevas, do império da morte e veja a luz do Filho de Deus iluminar o coração. Seja grato pelo Criador que providenciou uma realidade para que você possa viver perfeita. E também providenciou, irmãos, uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus, e te iluminou de dentro para fora, para que você pudesse ver a luz da glória do Filho de Deus. Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu te agradeço neste momento, Senhor, primeiramente pela Tua palavra. Dá-nos entendimento e sabedoria para termos uma postura de gratidão a Deus e valorizarmos coisas que o Senhor valorizou, coisas que o Senhor fez e entregou para o nosso benefício e que não faz parte da nossa adoração muitas vezes, ó Pai. Não trazemos à mente, Senhor, esses quesitos tão importantes, Pai, tão relevantes para a nossa vida nesta terra. Nos ajuda a reconhecer, Pai, que o Senhor fez todas as coisas em nosso favor. Que o Senhor nos providenciou e nos capacitou para pensarmos como o Senhor pensa, para termos a mente de Cristo, para sermos criativos, para sermos gratos, ó Pai, pela criação, pela vida que o Senhor nos deu nessa terra. Nos ajuda, Deus, a termos um coração alegre, um coração que valoriza, um coração, Pai, temente a Ti, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmão nessa noite abençoada. Nos ajuda, ó Deus, a crescer em graça, em amor. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos e andarmos na luz. Nos ajuda, Senhor, a Te adorar como Criador e sustentador de todas as coisas. Aquele que tem a nossa vida em Suas mãos e que faz parte da nossa realidade. Que não é um Deus distante, mas é um Deus de perto, é um Deus que está dentro. É um Deus que se fez alcançável. Através do Teu Filho entregue por nós naquela cruz, nós temos acesso a Ti. Em nome de Jesus, nos enche de sabedoria, de entendimento. Desperta em nós, Pai, uma sede, ó Pai, pelo conhecimento, por Te conhecer, por progredir, por avançar em Te conhecer. Em nome de Jesus. Afinal de contas, ó Pai, ao conhecermos a verdade, nós somos libertos. Em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada irmão grandemente. Assim eu Te peço e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada. Que você seja guardado e protegido pelo nome do Senhor Jesus em todos os lugares onde você estiver. E